Hoje nós resolvemos falar com os senhores sobre a análise preliminar de risco. Tivemos diversos questionamentos, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Não vamos confundir com a permissão de trabalho. Por quê? A APR, chamada Análise Preliminar de Risco, ela é precursora da permissão de trabalho. Ela faz parte da permissão de trabalho. Então, hoje, algumas NRs já exigem isso. Já exigem que seja feito uma APR para alguns trabalhos. Por exemplo, a NR12, a NR18, a NR20, a NR33, a NR34, a NR35, 36, já falam claramente em ter essa análise para o início de algumas atividades. O que é este documento? Então, o documento APR é um estudo detalhado, de preferência científico, sobre o tipo de atividade realizada por um colaborador ou por um setor ou por alguma função dentro da empresa. Consiste em algum técnico da área, né? Alguém especializado, de preferência alguém com alguma experiência na segurança, na saúde e segurança do trabalho, junto com alguém também com experiência no tipo de atividade, detalharem todos os riscos existentes. E aí propor alguma atividade para evitar que esses riscos ocorram. Na realidade, o risco ele é ou de lesão ao patrimônio ou de lesão ao trabalhador, né? Então, quando alguém está fazendo essa análise, ele está procurando evitar riscos de todas as formas, né? E evitar principalmente de agravos à saúde do trabalhador. Depois desse estudo detalhado dos riscos, nós vamos apontar o que fazer para evitar que o acidente ou que a lesão ocorra. E aí lançar mão dos equipamentos de proteção coletiva e dos equipamentos de proteção individuais. Fazer, que eu acho tão importante como essa análise, fazer o treinamento desses colaboradores. Eles têm que estar cientes dos riscos e das maneiras que eles precisam evitar esses riscos. Então, é muito importante. O início disso foi com a NR35, de trabalho em altura. Mas hoje, até a NR18, que é da construção civil, também exige que seja feita uma APR antes de começar determinada atividade. Mas não é só para essas NRs que eu acabei citando aqui, né? Eu posso me lembrar de acidentes fatais que eu acabei, como médico do trabalho, presenciando, atendendo a esses colaboradores com NR11, com empilhamento de produtos, né? A NR11 fala de movimentação de carga. Então, como devemos colocar uma pilha
de sacaria de arroz. Eu vi um acidente fatal, né? A pilha desmoronou e jogou este colaborador que lá se encontrava na hora errada e no lugar errado. Ele se encontrava ali, foi com a porta do galpão parar do outro lado da rua, né? Também vi um acidente com tubos. Então a pilha de tubos caiu e acabou matando um e ferindo gravemente mais 2 trabalhadores. Então nós estamos falando, e é importante que o trabalhador tenha noção até de casos que já ocorreram. Como eu devo fazer para empilhar sacaria? É um exemplo, né? Ou tubos é um outro exemplo, né? Como que eu seguro, eu amarro esses tubos que pesam toneladas e também os produtos que ficam em depósito. Como a empilhadeira deve proceder, ou a ponte rolante. Aqueles trabalhadores, por exemplo, da NR20, como proteger de produtos inflamáveis, né? Como fazer isto e as medidas que nós devemos tomar. Então, para todas as atividades, deveria ser feito antes essa análise preliminar de risco. Felizmente, temos visto com maior frequência a solicitação dessa análise preliminar de risco, né? E que nós vamos ao local e fazemos esse estudo. É importante estar no local, é importante perguntar para os colaboradores, para os supervisores e gerentes e, principalmente, olhar para a atividade, verificando possibilidades de ocorrer acidente e até com maior frequência, com maior gravidade, que a gente tenha que tomar uma ação mais rápida, né? Então, esse estudo, ele envolve, sim, a possibilidade desse fato ocorrer e a gravidade que, se ocorrer, nós vamos ter para a empresa em si ou para o trabalhador. Às vezes é uma máquina, né? Mas uma máquina que não deve parar, ela está lá para funcionar. Então, o que diz a NR12, né? Além da máquina funcionar, é perigoso alguém passar e perder parte de mão, de braço, etc., como, infelizmente, cansamos de assistir durante esses 40 e tantos anos de medicina, quase 50. Né? Então, isso é fundamental. Graças a Deus, agora tem essa obrigação dessas NRs, mas eu diria que para todas as normas regulamentadoras é necessário se fazer uma análise antes, análise preliminar de risco. Obviamente que vale também, nessa análise, o estudo dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, por que não? Né? Essa análise tem que ser o mais completa possível, né? E isto vale para vibrações e para outros riscos. Então, é importante, é fundamental que toda atividade, antes que comece, chame alguém para fazer essa análise preliminar de risco e alguém da própria empresa participe junto para que saia um documento com maior fidelidade. Obviamente, essa APR ela pode ser modificada com o tempo,
né? Eu acho que vale uma revisão dela, se nada for mudado neste posto de trabalho, nesta atividade, nós podemos fazer a cada 1 ano, a cada 2 anos. Mas lembrar que pode ser modificado essa atividade, e aí, com certeza, vai modificar a APR. Ela deve ser guardada, né? Além de apresentada a todos os envolvidos, ela deve ser guardada com um número e uma data que foi feita, porque nós podemos ter necessidade de ter outra APR para aquela mesma atividade. Então, são alguns internautas que nos perguntaram no nosso canal Healthwork TV, e a gente achou por bem, pela importância, colocar em prática e colocar para os senhores entenderem a necessidade da APR. Para quem? Para os empregadores e para os colaboradores que se sujeitam a algum trabalho. Então, é o que eu tinha para hoje. Agradeço muito a atenção dos senhores e continuamos à disposição de vocês no canal Healthwork TV. Muito obrigado.